Juízes, capítulo de número 6, o 7º livro da Bíblia. Aleluia, glória a Deus. O versículo de número 11. Louvado seja Deus. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porventura agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos medianitas? Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ah, Senhor meu, que me livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Eu quero que você olhe para o teu irmão do lado agora, irmãos, e repita comigo: obtendo vitória em meio ao fracasso. Saio, né? Agora vai ficar melhor. Obtendo vitória em meio ao fracasso. Obtendo vitória em meio ao fracasso. Senta que nós vamos entender esse tema nessa noite, em nome de Jesus, dando glória. Igreja, é conhecido de todos nós que o que Deus fez no Egito, ali trazendo o seu povo do cativeiro, aleluia, com promessa de uma terra que manava leite e mel, chamada Canaã. E é sabedor de todos nós que por causa da desobediência, a dureza do coração, Deus vai permitir o povo peregrinar e rodear o deserto por um espaço de 40 anos. E a Bíblia vai dizer que quando estava próximo de chegar à terra de Canaã, onde havia os cananeus, jebuseus, heveus, fariseus, heveus e vários povos cananeus, povos idólatras, sacrificavam crianças, adoravam a Baal, Astarote, Azera. E a Bíblia vai dizer então que esse povo ele era muito idólatra. Então Deus, primeira coisa que eu aprendo, ele estava preparando o seu povo para entregar o que ele tinha para entregar. E aqui eu já aprendo algo com Deus nessa noite, nesta palavra. Sabe por que que Deus está te preparando primeiro? Sabe por que que Deus está forjando o teu caráter primeiro? Sabe por que que Deus está provando a tua estrutura primeiro? É que o que Deus tem para te entregar pode te corromper amanhã. Você não entendeu, eu vou explicar. Se Deus entregasse a mim, quando Ele falou 10 anos atrás que tinha um povo me esperando, eu não suportaria o que eu estou suportando hoje. Eu tenho certeza disso. Então o que Deus está fazendo com você, não questiona, não indaga, não murmura, não coloca Deus na parede, não marca dia e hora para abandonar tudo. Não, não. Deus está te preparando. Deus está te forjando. Aleluia. Porque Ele tem algo maior do que você pensa e do que você imagina. Então Deus vai provar o povo no deserto. Quem é leitor da Bíblia, lá em Deuteronômio 6:5, vai dizer que Deus provou o seu povo no deserto para ver o que havia em seus corações. E a Bíblia vai dizer então, aleluia Jesus, que quando Moisés não vai poder entrar na terra de Canaã, Deus vai colocar essa jurisdição, essa responsabilidade sobre a vida de Josué. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu aprendo outra coisa. Talvez hoje você está dando um apoio para alguém que está à frente. Dê o seu melhor, porque esse que está na frente amanhã Deus pode tirar para um outro lugar.
E você que estava dando apoio vai ser colocado na frente. Aí você vai ver como que a doída está na frente. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que o povo está se perdendo espiritualmente. Aí vamos para o 6º livro da Bíblia. Saímos de Deuteronômio, os 5 livros. Vamos para o 6º livro, o livro de Josué. E Josué vendo o povo ali se perdendo, Josué vai dizer no capítulo 24, versículo de número 15: escolhei hoje quem vocês querem servir. Se decidam hoje se vocês querem servir a Deus ou a Baal. Mas eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te deu a oportunidade de escolher. Deus te deu livre arbítrio. Está na presença, faz o seu melhor, prega a palavra. Está na presença, adora com o seu melhor. Está na presença, oferta o teu melhor, glória a Deus. Você não é obrigado a estar aqui, mas se você está, dê o seu melhor para Deus. E a palavra de Deus vai dizer então, que Josué chama a atenção do povo. Quando eles entram na terra de Canaã, capítulo 1 do 7º livro da Bíblia, a Bíblia vai dizer do capítulo 1 do versículo 1, aleluia, todo o capítulo 1 de Juízes, aleluia, que quando, aleluia, Josué entra na terra, e Josué vai demarcar, aleluia, as terras, Judá, Simeão, aleluia, Levi, que não vai ter terras, porque ele vai ficar responsável da casa do Senhor, do culto, aleluia, do sacrifício, da adoração, a liturgia do culto, a preparação do culto, aleluia. Deus, aleluia, através de Josué vai demarcar as terras, aonde eles vão, aleluia, tomar posse depois. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Deus falou para o povo, a terra é de vocês. Josué vai demarcar, ei Judá, o lado norte, ei Simeão, lado sul, aleluia. E Josué vai demarcando as terras, os lugares. Só que tem uma questão: para eles tomar posse da terra, eles teriam que lutar. Você não entendeu? Para eles tomarem posse da terra, eles teriam que e ali tinha gigantes, pastor Valmir. Deus já fez a promessa para você, só que Deus está dizendo que você tem que lutar. Deus está dizendo, eu tenho um céu preparado para você, só que você tem que lutar. Não entendeu? Não pegou? Você acha que Deus vai te dar de mão beijada? Você acha que não tem um preço, não tem um sacrifício? Por que é que a Bíblia diz que os céus serão tomados à força? Porque, meu irmão, se fosse fácil, todo mundo ia ser salvo. Mas quando Jesus fala em Mateus 7, 13 e 14, que a porta é estreita, está dizendo que tem que ter renúncias. Deus, através de Josué no capítulo 1, Ele está dizendo, aquela terra, Judá, é tua, só que você tem que lutar para conquistar ela. Simeão, aquela terra é sua. Benjamim, aquela terra é sua, só que você vai ter que lutar para conquistar ela. A terra é boa, a terra é larga, mana leite, mana mel, só que tem que lutar para conquistar. E eu aprendo algo com Deus aqui: se Deus te der tudo que você quer, você nunca vai valorizar o que Ele colocou nas tuas mãos. Mas quando tem um preço, você vai valorizar aquilo que Ele te deu. É por isso que para entrar no céu tem um preço. Ô pastor, mas eu já vi na Bíblia o pregador dizendo que Jesus já pagou o preço. Sim, Jesus foi a ponte entre o abismo. Só que para atravessar a ponte você vai ter que deixar algumas coisas. Eu vejo o capítulo 1 de Juízes. Eu vejo Judá chamando Simeão, dizendo, Simeão, vamos lutar comigo, vamos pelejar comigo, tomar posse da minha terra. Depois eu vou pelejar com você para você conquistar a sua. Beleza. É isso que Deus queria.
que eles se ajudassem, que eles trabalhassem juntos, que eles pelejassem juntos. Aleluia, glória a Deus. Só que tem um detalhe aqui, no capítulo 1 de Juízes todinho, as 12 tribos, melhor, as 11 tribos, porque a tribo de Levi, aleluia, o terceiro filho de Jacó, ele não teve terras. Por quê? Somente cidades, porque eles estavam a trabalho do templo e da casa do Senhor. As 11 tribos, todas elas, quando pelejavam, pastor Valmir, eles deixavam um pouco do povo cananeu nas suas terras. Sabe por quê? E aqui eles vão pagar um alto preço, porque eles oprimiam os cananeus como escravos, para trabalhar para eles de graça. Mas a ordem de Deus é para varrer os cananeus da terra. Só que o povo vai querer tirar proveito daquilo que Deus falou. E tanto Judá, Simeão, tanto Benjamim, Iazé, Dan, Naphtali, Zebulon, todas as 11 tribos, todas as vezes que eles pelejavam e tomavam posse da terra, eles deixavam um pouco do povo cananeu na terra. E aqui vai ter um problema. Enquanto você não executar o que Deus te ordenou, enquanto você não fazer do jeito que Deus quer, do seu jeito não vai dar certo. Da sua forma não vai dar certo. Sabe o que vai acontecer mais tarde? O povo de Deus vai permitir, missionária Vanderlânia, que o povo, aleluia, de Israel se case com o povo cananeu. Casamentos mistos. Toma minha filha, toma meu filho, aleluia, eles vão se casar. Vai virar um povo misto. Daqui a pouco, alguns anos mais tarde, a idolatria está infectada dentro de Israel, porque desobedeceram uma ordem de Deus, não olharam para aquilo que Deus falou. Sabe o que eu vejo aqui? É o crente morar de lado, de meia com o pecado, e dizer assim: não, eu já estou transformado, não tem problema eu ficar do lado do pecado. Eu bebia, não bebo mais, mas eu ando com quem bebe, cuidado. Eu fumava, não fumo mais, mas eu ando com quem fuma, cuidado. Eu me prostituía, agora eu ando com quem prostitui, não tem problema, cuidado. Você está andando de parede meia com o pecado, enquanto Deus fala o quê? Foge da aparência do mal. Você está andando, morando e caminhando de parede e meia com coisas erradas, e Deus está dizendo: ei, cuidado. Sabe quantos anos o livro dos Juízes de história tem? 440 anos. O livro de Juízes tem 440 anos. Somente o 7º livro da Bíblia tem 440 anos. Isso aqui é interessante, porque nos 21 capítulos, 618 versículos, Deus vai levantar, nesses 440 anos, 21 capítulos, 618 versículos, Deus vai levantar 12 juízes, 12 homens, fora Eli e Samuel, que também foi considerado, aleluia, juízes. 12 homens Deus vai levantar, porque durante 440 anos, 120 anos o povo de Deus ficou na mão do povo sendo oprimido. Peraí, pastor, a terra não era boa, não era larga, não era para eles viverem em paz, aleluia, em bênção? Sim, só que eles não deram crédito à palavra de Deus. E eles vão viver esse tempo de 440 anos, 120 anos na mão do opressor. O que tem de gente que é crente, mas vive na mão do opressor. Ela serve a Deus, mas ela ainda vive na mão do opressor. Peraí, a Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertou, verdadeiramente sois. Então o que está acontecendo? Tem crente, irmãos, que está morando de parede e meia com pecado,
E uma hora ou outra você vai olhar de lado e você vai se corromper. Você vai se perder. Porque somos falhos. Somos carnes. Somos seres humanos. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que dentro, passando o primeiro livro dos Juízes, capítulo 2, o anjo do Senhor desce e diz: olha, vocês fizeram o contrário do que Deus os ordenou. Capítulo 2 de Juízes. Vocês desobedeceram uma ordem de Deus. Agora vai ter consequências. Porque o povo que era para ser rico, abastardo, abençoado, agora vai ficar pobre. Quem já leu Deuteronômio 28, do 1 ao 15? Quem já leu? Versículo do 1 ao 15 de Deuteronômio 28 diz que se nós honrássemos a Deus e a tua palavra, a bênção nos seguiria e nos acompanharia. Ele nos abençoaria. Ele ia mandar a chuva, temporã, seródia. Ele ia abençoar o trabalho das nossas mãos. Aleluia. O campo, a cidade, seríamos abençoados. Mas do capítulo 28, do 16 em diante, ele fala das maldições daqueles que não obedecem a tua palavra. E ele fala que para esses os céus seriam de bronze e a terra sobre os seus pés como ferro. Você vai plantar e não vai colher nada. Você vai trabalhar e não vai conquistar nada. Sabe por quê? Você luta, mas é desobediente à palavra de Deus. Está na Bíblia. E o povo de Deus agora, sendo repreendido pelo anjo no capítulo 2 do livro dos Juízes. O anjo traz uma severa, aleluia, palavra para eles. Sabe por quê? O povo que saiu do Egito, que viu Deus operar, eles ficaram no deserto. No tempo dos juízos, mais 400 anos, uma nova geração se levantou. E aqui está o problema. A nova geração que vai se levantar é o seu filho, é a sua filha. E se eu e você, que conhecemos a Deus e a palavra, não preparar os nossos filhos, vai acontecer isso aqui. A nova geração que se levantou não conheciam a Deus, não tinham uma identidade como povo de Deus. O que você está ensinando para os seus filhos? O que os teus filhos estão vendo, ouvindo e assistindo? Qual é o apoio? Qual é o incentivo? Aleluia, que nós pais de hoje estamos dando para o futuro dos nossos filhos, que serão pastores de igrejas, que serão mulheres de pastores, que serão missionários de Deus. Qual é o ensinamento? Qual é a preparação? Ei pai, ei mãe, que nós estamos deixando hoje para os nossos filhos? É a geração que vai se levantar. E era uma geração que não conheciam Deus, não tinham temor a Deus, não respeitavam a Deus, casavam com outros povos, era idolatria para lá e para cá, aleluia, cultos paganistas a outros deuses. E Deus olhou para aquilo e se entristeceu. Mas toda vez que o povo clamava, Deus enviava um juiz. Capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 dos Juízes. Deus está levantando homens para livrar o povo da mão dos opressores. Toda vez que o povo clamava, Deus entrava como a provisão e trazia livramento para o povo. Chegamos no capítulo de número 6, aleluia, onde vai narrar, aleluia, as duas maiores histórias do livro de Juízes. Aleluia, é a história de Gideão e a história de Sansão. São 3, 4 capítulos a história deles. As outras histórias são menores. Mas foi aqui no livro de Gideão, aleluia, na história de Gideão, que o Senhor ministrou algo ao meu coração nesta noite. E a palavra de Deus vai dizer
que no capítulo 6, o versículo 1 vai dizer, aleluia, e eles se afastaram de Deus, e uma nova geração se levantou, que não conheciam a Deus como seus pais no passado. Aleluia. Sabe o que é que essa geração agora, de Juízes capítulo 6, está passando? Uma crise de identidade. Quem sou eu? Quem é você na escola? Quem é você na faculdade? Quem é você, mulher, lá dentro da sua casa? Quem é você, varão, dentro da tua casa? Quem é você, irmã, irmão, lá no teu trabalho? Qual é a sua identidade lá fora? Tem gente que tem vergonha de falar que é crente. Tem gente que tem vergonha de falar que é serva e serve de Deus. Crise de identidade. Aleluia. O povo de Deus aqui agora estão vivendo uma crise de identidade. Eles não sabem quem é Deus direito. Eles não honram o Deus fiel direito. Eles não agradam a Deus. Lá fora, aleluia, eles não sabem quem eles são. E a palavra de Deus vai dizer, aleluia, capítulo 6, versículo de número 2. E tentaram dar um jeito para escapar do juízo de Deus, cavando covas nas montanhas, para se esconder dos medianitas. A Bíblia tem um versículo que ela diz assim: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João Batista. Quem te ensinou? Quem disse que você vai escapar da ira que vai vir? Quem disse que nós vamos conseguir dar um jeitinho daquilo que vai vir sobre essa terra? Quem disse? Sabe o que o povo está fazendo? Subir nas montanhas, cavando cisternas, covas, se escondendo dos medianitas. Aí Deus está olhando lá de cima e dizendo: vocês desobedecem a minha palavra, vão servir aos outros deuses, e aí o negócio aperta, vocês vão dar um jeito. Espera aí. A Bíblia diz, Isaías 43, o verso de número 13: ainda antes que houvesse dia, eu, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas, porque operando eu, quem impedirá? Irmão, você pode ter dinheiro, você pode ter casa, carro, um bom emprego, profissão, mas se não for do jeito que Deus quer, não adianta você dar um jeitinho, não adianta você se esconder, não adianta você disfarçar. Deus tem um juízo preparado para a terra e para todos aqueles que não honram a tua palavra. Mas Apocalipse 2:10 ele vai dizer: e eu vos guardarei da tentação que há de vir sobre toda a terra, porque vocês têm guardado a minha palavra, e eu também vos guardarei. Ah não, eu estou na igreja, tá bom. Ah não, eu vou no culto, tá bom, tá nada. Deus te chamou para ser um povo exclusivo dele. Não é qualquer povo, é o povo escolhido de Deus. Vou perguntar aqui, olha de canto de olho, pergunta para o teu irmão, para a tua irmã: você está aqui, onde está o seu filho? Quais são as palavras ditas entre você e tua esposa dentro da tua casa? Se esforça, igreja, é a tua família, é a tua casa. E a palavra de Deus continua dizendo, Juízes 6:6, e ficaram pobres. O povo que serviu Deus fiel, dono do ouro e da prata, agora estão pobres. Eles estão no fundo de um poço. E é financeiro, espiritual, conjugal.
Todas as áreas o povo de Deus agora está no fundo de um. Juízes 2,16 está dizendo lá atrás. E Deus levantou juízes para livrar o seu povo da mão daqueles que o roubaram. Juízes 6,6. O povo está pobre. Sabe o que eu aprendo aqui? Juízes 2,16 para Juízes 6,6. Deus não faz nada antes, sem antes falar. Deus já vinha falando, ó. Acorda, povo. Desperta, povo. Hoje Deus usa os pregadores, os profetas. Hoje Deus usa os amigos, os homens, as mulheres de Deus. Hoje Deus usa a Bíblia, as revelações e sonhos. Mas muitas vezes entra aqui no teu ouvido e sai aqui, ó. Deus está dizendo conserto. Se coloca. Se posiciona. O que vai ter que perder, o que vai ter que ser levado, o que vai ter que ser tomado, para poder cair no fundo do poço, para depois acordar. Aleluia, glória a Deus. É duro, irmãos, mas é a palavra. O povo agora está pobre. Aí o capítulo 6, o versículo 7, sabe o que eles vão fazer? Eles vão clamar a Deus. Por que tem que deixar ficar doente? A ferida crescer, doer, para depois pedir a cura. Por que, igreja? Porque nós temos que perder, ser roubados, para depois reconhecer e clamar e buscar a Deus. Sabe por quê? Enquanto está tudo bem, está tudo bem. Não precisa buscar a Deus. Não precisa ter sacrifício. Não precisa orar. Não precisa jejuar. Aleluia. E a palavra de Deus vai dizer, o versículo 9 e o 10, que o céu não tem amnésia. Guarda isso aqui. O céu não tem amnésia. Se você plantou, você vai colher. Você ajuda alguém, amanhã ele está de pé, vira as costas, ainda te aponta, te critica, te apedreja. Eu passo por isso direto, não tem problema. Porque eu aprendi uma coisa, eu estou fazendo para Deus. Enquanto você fazer pensando nas pessoas, sempre você vai estar na fila do desapontamento, do desânimo. Mas enquanto você faz como se fosse para Deus, é Deus que vai retribuir para você. E eu vou te dizer, o céu não tem amnésia. Aquele que você ajudou, virou as costas e apedrejou, não tem problema. Só que o céu não tem amnésia. O que eu fiz de bom vai ser lembrado, o que eu fiz de ruim vai ser lembrado. Guarda isso. O que você plantou, o céu vai te pagar. E a Bíblia vai dizer que Deus vai dizer para o povo: vocês lembram que eu vos tirei do Egito, aleluia, eu vos abençoei, aleluia. Vocês são ingratos. Será que na nossa geração tem ingratos hoje? Tem, irmãos. Meu Deus, o que tem de gente ingrata nos dias de hoje, está de a pé, vem para a igreja, compra o carro, vai passear e esquece de vir para a igreja. Eu estou careca de vez. Olha o tanto de cabelo que eu tenho. Estou careca de vez. Eu estou de a pé. Alguém me levou. Ah, quando eu tiver o meu carro, eu vou colocar uso exclusivo de Deus. Mentira. Mas não. Porque depois que você está no bem bom, meu irmão, tua visão começa a mudar. O seu coração começa a se encher. E você vai mudando a rota. Você vai mudando o caminho, as amizades, o que você vê, o que você ouve, os lugares que você frequenta. Muda. É por isso que eu falei no início da palavra: Deus está te preparando para entregar o que Ele tem de melhor. Só que se Ele entregar agora, você se perde com aquilo que Ele te dá. Não pegou? Se Deus te entregar tudo que Ele tem para te entregar agora, Ele te perde.
É por isso que Ele está te preparando, moldando o teu caráter, transformando a sua mentalidade, tocando o teu coração, a tua alma, te preparando. Sabe por quê? Se Ele te der tudo hoje, Ele te perde. Aí o que tem de crente que Deus fica assim, ó, gota a gota. Toma uma gotinha hoje, toma outra gota amanhã, porque se eu abrir a torneira e derramar, eu te perco. Irmão, sabe quantos anos eu estou lutando para chegar aqui hoje, agora? 25 anos. E se Deus me der tudo, ainda é perigoso Ele me perder, porque somos falhos. Hoje eu entendo porque que o processo dói e é necessário. Deus está te moldando. Eu tinha amigos, irmãos, nós andávamos a pé, ia para a escola a pé. Depois de alguns anos ele comprou o carro, faltava atropelar a gente, nem olhava para a gente. Crescemos juntos, passamos dificuldades juntos. E analisando os 25 anos de vida de Bíblia, o que mudou hoje? Nada. E a palavra de Deus vai dizer que Deus chama o povo de ingrato. Sabe por quê, irmãos? Tem gente que vê Deus como um remédio. Ai, está doendo, vem Deus. Ai, Senhor, me machuquei, vem Deus. Deus não é o teu remédio. Deus é Deus para ser adorado e glorificado todos os dias. Não só quando você precisa. Não só quando está doendo ou você está machucado. Deus não é o teu remédio particular, não. Ele é o Senhor da tua vida. Na prova, adora. Na bonança, adora. Sete anos de novo, o povo está na escassez. Planta, vê uns medianitas, leva tudo. O povo clamou. Versículo 9. Aí o capítulo 6, versículo 11. Deus está olhando para a terra, à procura de alguém que seja diferente. Eu falei melhor? Eu falei pior? Eu falei o quê? Diferente não quer dizer que você é melhor ou pior. Você é diferente. Eu não vou andar porque a maioria está indo por aqui. Não. Eu sou diferente. Deixa eu consultar a Deus. Espera aí. Estão criticando, apontando. Eu não vou no barulho. Espera aí, eu vou consultar a Bíblia. Eu sou diferente. Eu não sou igual à maioria, eu sou diferente. Não sou melhor nem pior, sou diferente. Deus está à procura de alguém diferente. Deus está procurando alguém diferente aqui hoje. Deus está procurando alguém diferente lá no seu bairro hoje. Deus está procurando alguém diferente na rua da sua casa hoje. Deus está procurando alguém diferente lá na tua casa hoje. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo do Senhor desce. Isso aqui é lindo. Ele senta debaixo de um carvalho. O carvalho era uma árvore bonita, antiga, que dava muita sombra. O anjo desce e se assenta debaixo daquele carvalho. E o anjo está olhando para um homem que estava malhando o trigo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na eira. Sim ou não? Sim ou não? Gideão estava malhando o trigo na eira? No lagar. Qual que é a diferença de eira para lagar? Vou te explicar agora o que Deus falou para mim agora de tarde. A eira, isso aqui é lindo, igreja, era o lugar para quebrar, debulhar, limpar os cereais, debulhar, triturar. Era um lugar exposto, sem cobertura, sem parede, ao vento.
para poder separar a palha do grão. Isso era a eira. Por que é que Gideão está malhando o trigo, pastor, no lagar e não na eira? E eu te explico. A eira era um lugar exposto, aberto, onde o vento batia com facilidade para tirar a palha da semente. O lagar não. O lagar era tipo essa igreja, era um buraco, as paredes altas, não tinha vento. Era usado somente para pisar as uvas. O lagar era algo específico, somente para pisar, aleluia, as uvas, para tirar o suco da uva. Pastor, qual é a diferença que o senhor quer dizer? Aleluia. Gideão vai estar malhando trigo no lagar, no lugar de difícil acesso, onde não tinha vento, aleluia, aonde, aleluia, era tudo fechado, o trabalho era mais difícil, era mais árduo. Mas sabe por que Gideão estava ali? Porque ali ele estava escondido dos medianitas. Gideão estava cansado de plantar, malhar o trigo e os medianitas levar embora, pastor Valmir. Ele vai escolher um lugar impróprio, onde ninguém imaginaria que Gideão estava. Ele vai estar lá, sozinho, malhando trigo, não na eira, mas no lagar. E a palavra de Deus vai dizer que o anjo está sentado e olhando Gideão trabalhar naquele lugar quente, fechado, onde não tinha circulação de vento, era tudo fechado. Imagina o anjo olhando e dizendo: é essa qualidade no homem que eu quero chamar, que eu quero ver. Sabe por quê? O povo de Deus já não queria mais trabalhar, o povo de Deus já não queria mais plantar, o povo de Deus já não queria mais semear, porque durante 7 anos tudo que eles plantavam era levado, tudo que eles escolhiam era levado. Só que Gideão não se conformou com aquela situação. Irmãos, eu conheço um monte de gente que quer chegar onde nunca ninguém chegou, só que não é capaz de fazer aquilo que ninguém nunca fez. Você quer chegar onde ninguém nunca chegou? Faça aqui o que ninguém nunca fez. Oh, irmão, eu orei durante 21 dias, 1 hora por dia. Ah é? Chegou? Cheguei. Eu vou orar 2 horas então. Eu vou fazer mais, porque eu quero chegar onde nunca ninguém chegou. O povo estava vencido, a autoestima do povo estava caída, a visão do povo estava fechada, aleluia, a fé naufragou, aleluia, o desejo de trabalhar e de vencer acabou. Mas Gideão não. Gideão não é igual aqueles conformados com a situação. Gideão, ele é inconformado. Eu não aceito a minha família perecer. Vocês não querem trabalhar? Eu vou trabalhar sozinho, mas eu vou. Eu não vou ficar aqui de braço cruzado, aleluia, vendo todo mundo morrer de fome, não. Eu vou trabalhar. Vocês não querem? Eu vou. Só que eu não vou para a eira, eu vou para o lagar. Você é doido? Eu vou para o lagar, mas eu vou fazer alguma coisa. E o anjo do Senhor está olhando para Gideão. Isso aqui é lindo, igreja. É essas qualidades que eu quero no homem que eu vou chamar: destemido, corajoso. Não é aquele ou aquela que qualquer situação está abandonando, está recuando, está voltando para trás, está desistindo. Não, porque onde eu quero usar você, Gideão, tem que ter coragem, tem que ser destemido, vai ter que olhar para o perigo, aleluia, e continuar crendo e lutando. Não é qualquer um. O anjo está olhando Gideão. O Senhor Jesus está olhando para você hoje. Em João 15:16 ele vai dizer: ei,
Não foi vós que me escolheu, mas foi eu quem escolhi a vós. Te deu um nome, para que vai, dê fruto, e os seus frutos permaneçam. Ei, você pode até desistir. Ei, você pode até parar. Mas quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Você pode correr para as montanhas, cavar cisterna, pode se esconder em caverna, mas Ele te chamou e te escolheu, e a corda está esticando. A corda está esticando. Ele te escolheu e pronto, acabou. Quando o anjo olha para Gideão, ele vai dizer: ei, varão valoroso. Esse termo aqui usado naquela época não era falado para qualquer homem porque era homem. Era falado somente para homens destemidos e corajosos. Ei, varão valoroso. Era um varão que tinha várias qualidades. O anjo vai dizer: ei, varão valoroso. Hoje, agora, o Senhor olhando para mim e para você, será que Ele vai poder dizer: ei, varão valoroso? Será que Ele vai poder dizer: ei, varoa valorosa? Será que Ele vai poder dizer? Porque hoje você está aqui à procura de uma resposta, de um milagre, de uma provisão. Tudo bem você querer algo de Deus, só que Deus também está querendo algo de você. E aí, como é que vai ficar? Até quando você vai ficar esperando de Deus? Até quando ali, esperando Deus enviar, e Deus está esperando você fazer alguma coisa? Pastor, a situação é difícil. Gideão lutou. Quando eu comecei a fazer essa igreja, teve 2 pastores nessa cidade que falaram: você é doido. Nas dificuldades que nós estamos enfrentando, como é que você vai pagar o aluguel daquele salão e construir uma igreja desse tamanho? Só que, irmãos, antes de eu dar ouvido a qualquer pessoa, eu tenho isso comigo. Eu vou dar ouvido àquilo que Deus tem para falar para mim. Porque o que tem de gente abandonando o que Deus tem para a sua vida, porque Ele está dando mais ouvido à voz dos críticos do que a voz daquele que é o dono do ouro e da prata, que te prometeu, que é fiel para cumprir. E eu disse: tem problema não, nem que demora, mas nós vamos chegar lá. E a palavra de Deus vai dizer que quando o anjo fala: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo, Gideão vai dizer o que você diria, o que eu diria: se o Senhor é comigo, porque tudo isso nos sobreveio, Senhor. E o Senhor vai dizer: vai nessa tua força, Gideão. Sabe o que o anjo está dizendo? Eu quero alguém que tenha coragem de falar o que você falou para mim. É isso mesmo. Eu quero alguém que tenha coragem, de pede força para dizer: se o Senhor é comigo, porque tudo isso nos sobreveio. Só que Gideão sabia que eles estavam vivendo aquilo ali por causa da desobediência deles. Gideão sabia que o povo não estava fazendo o que agradava a Deus. E a Bíblia vai dizer que Gideão vai dizer: mas como pode ser isso? Como eu vou livrar o teu povo, Senhor? E Deus vai dizer: assim como homem só, você vai livrar todo o meu povo. Gideão fala: espera aí, eu vou ali, vou preparar um bocado e vou trazer. Gideão corre, prepara o bocado, traz. O anjo fala: coloca sobre essa rocha. Ele coloca, o anjo toca o cajado, aleluia, o fogo consome aquela oferta, sobe, aleluia, glória a Deus. Aí o anjo vai dizer: agora, Gideão, eu quero algo de você. Se coloca de pé. Gideão foi lá, pegou o bezerro cevado do seu pai, matou, fez um holocausto a Deus. Aí Deus vai dizer: tudo bem, Gideão, mas agora eu quero o segundo bezerro do seu pai. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Você está esperando algo de Deus, mas até agora você deu 50%.
Você está querendo algo de Deus, mas até agora você fez 40%. Sabe o que Deus vai falar para Gideão? Eu quero o segundo bezerro cevado do seu pai. É Deus dizendo, eu quero tudo, Gideão. Não é a metade. Irmão, como que Deus falou comigo aqui hoje? Eles já estavam pobres, pastor Ricardo. Só tinha os 2 bezerros cevados, que era guardado para uma ocasião especial. E Deus agora está dizendo, eu quero tudo. Eu quero o segundo bezerro cevado. Só que eu não só quero ele. Você vai derrubar os altares de Baal. Aqui que o negócio aperta, igreja. E depois, o bosque que está diante do altar de Baal. Derruba o altar, corta as árvores do bosque, faz um holocausto, mata o segundo bezerro cevado do teu pai e oferece a mim em holocausto. Gideão temeu, sabe por quê? O povo estava tão cego, com idolatria tão grande, que Gideão ia correr risco de vida. E a Bíblia vai dizer que de noite ele pega 10 amigos, derruba o altar de Baal, corta as árvores do bosque diante do altar de Baal, faz um holocausto, pega o segundo bezerro do seu pai, sacrifica a Deus. Quando é de manhã o povo levanta aquele alvoroço. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Foi Gideão, vamos matá-lo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você quer viver o chamado de Deus? Se prepara para o que vai vir aí, meu irmão. Se prepara para o que vai vir, minha irmã. Lembra do que eu disse, que Deus estava preparando, moldando o teu caráter? Lembra que eu disse no início que Deus está preparando, moldando a tua estrutura? Porque o que Ele tem é grande, aleluia, mas não vai ser fácil. E a Bíblia vai dizer que o povo tenta matar Gideão, o pai dele intervém. Todos nós sabemos a história. Gideão manda mensagem, convida o povo, ajunta 32 mil soldados. Ele vai fazer prova de Deus. Novelo de lã seco, orvalho do lado, novelo de lã molhado, aleluia, e em volta o orvalho seco. Deus faz. E a Bíblia vai dizer então que Gideão prepara 32 mil homens. E Deus diz, Gideão é muito. Fala para os frouxos, covardes, medrosos que voltam. 22 mil voltaram para trás. 10 mil ficaram. Ainda é muito, Gideão. Gideão leva o povo a beber água. Aquele que pega com a mão e traz a boca, olhando em volta, separa. Aquele que vai abaixar para beber como cão, coloca à sua esquerda, separa também. 9.700 homens beberam água como o cão bebe, lambendo sem olhar à sua esquerda e à sua direita. 300 vai levar a mão e beber a boca. E Deus vai dizer, Gideão, é com 300 que eu vou livrar meu povo. Mas como assim, Senhor? Os cananeus, os príncipes cananeus se levantaram, se juntaram uma multidão numerosa como gafanhotos. Como é que nós vamos vencer essa quantidade de soldados com 300 homens? Irmãos, eu fiz uma conta, já vou encerrar agora. Eu fiz uma conta, era 400 soldados inimigos para cada homem que Gideão tinha. Você tem noção disso? Eu, sendo um dos 300 de Gideão, eu vou ter que lutar contra 400 soldados. Você imagina um negócio desse? Na ótica humana é suicídio, é loucura. Mas a Bíblia diz que a palavra da cruz, para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Paulo disse à igreja de Coríntios. E a Bíblia vai dizer que eles pegam os vasos de barro vazio, pegam uma tocha de fogo e o cântaro, aleluia, e ali a trombeta em uma das mãos. 300 homens, divide 100, 100, 100. Aleluia, a Bíblia vai dizer que aqueles homens vão tocar a trombeta juntos. Aleluia. E um sonido, um barulho muito grande vai acontecer no arraial. O desespero entre os inimigos.
E a Bíblia vai dizer então que eles vão quebrar os cantros, aleluia, vão tirar a tocha de dentro dos cantros acesa, aleluia. Os soldados inimigos vão ficar apavorados, desesperados, vão correr, vão correr, vão correr. O salmista vai dizer: o inimigo se levantou contra a sua vida, aleluia, por 7 lugares, mas eles vão correr pelos mesmos 7, porque o Senhor garante a vitória. A Bíblia diz, Êxodo 14:14, nesta peleja não tereis que pelejar, mas eu, Senhor, eu vou na frente e eu pelejarei por vós, e vós calareis, e vereis o livramento do Senhor e os vossos adversários a partir de hoje. A partir de hoje, a partir de hoje, não vereis mais. Deus vai fazer com que o exército inimigo, um luta contra o outro, todos vão morrer, enquanto Gideão e os 300 só estão adorando a Deus. Sabe o que Deus quer? Somente que você confia nele, somente que você o adore. Feche teus olhos agora, feche teus olhos agora, pega na mão do teu irmão, pega na mão do teu irmão que está do lado, pega na mão dele agora. Fala para ele, fala para ela, irmã. Irmão, Deus só quer que nós o adoramos. A vontade é tua. Salmo 46. Eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro, bem presente na hora da tua angústia. Podem se frustrar. Aquietai-vos e sabereis não se frustrar. Que eu sou Deus. Somente adora. Quem impedirá? Somente adora. Pode o vento porque é Ele quem vai dar soprar. vitória. É Ele quem vai batalhar. É Ele quem vai pelejar. Ó, só quem acredita adora Ele aí. Só quem acredita adora Ele aí. Deus tem vitória para aqueles que confiam nele. Deus tem vitória para aqueles que o servem e o adoram, Nenhum dos teus planos para aqueles que honram a tua palavra. podem se Oh frustrar. glória, A vontade é tua. adora Ele quando você pode. Nenhum dos Glorifica teus Ele quando você pode. podem se Deus frustrar. vai te dar vitória. Nenhum dos teus planos Não importa a situação, podem se não importa o tamanho do teu adversário, o teu Deus é maior. Não se O teu frustrarão. Deus é maior. Não se frustrarão. Glória. Os planos de Deus, Os planos de Deus ninguém são maiores. impedirá. Oh, glória, Pode o glória, vento glória. soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Os planos de Deus, Deus são maiores e melhores. ninguém pode Oh, te glória a ajudar, Oh, ninguém aleluia. pode te levantar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Quem vai impedir? Quando passares pelas águas, Oh, glória. eu estarei Oh, contigo, aleluia. filho. Ele está Quando com passares pelo fogo, ele não te queimará. A cova dos leões Pois eu estou Mas ele está com contigo, você. filho. A Eu fornalha estou veio. contigo, Mas ele filho. está com Eu você. estou contigo, O deserto filho. veio. Mas Estou ele está com contigo. você. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando tempestade pra lá e veio. pra cá, está Mas ele causando está no medo barco. em seu coração, está causando dúvida, glória, cadê glória, Jesus? glória. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, Ele parece vem,
que é Jesus, andando sobre as águas, está dando ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono de lá. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, meu filho. Quem mandou largar a rede? Aleluia. Você parar e Volte para o mar alto. no lugar da sua vergonha. Aleluia. Eu vou te honrar. Volte para o lugar alto. Igreja, tem alguém para aceitar Jesus hoje? Perdão pela hora. Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Você que está aqui, ouviu esta palavra, os louvores, Deus falou com você. Pastor, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida, minha alma. Cadê você? Pastor, eu quero fazer uma nova aliança com Jesus hoje. Cadê você? Lembra que eu disse? Obtendo vitória em meio ao fracasso. Gideão estava vivendo um fracasso. Só que ele lutou e optou pela vitória. E Deus deu vitória para ele. Mesmo no teu fracasso, lute, se esforce. Mesmo diante dessa adversidade que parece irreversível, Deus vai te dar vitória. Mesmo em meu fracasso, mesmo em minha derrota, Deus vai te dar vitória. Cadê você que deseja hoje fazer uma nova aliança com Jesus? Hoje Cristo te quer. Glória a Deus. Libertar. Aleluia. Tem uma alma aqui para Jesus, igreja. Meu amigo, Pastor, eu quero fazer parte desse ministério. Tem alguém? Tens a Tem alguém, igreja? Pastor, eu quero somar, fazer parte do exército de Cristo, da família Deus, única esperança. Aqui no Alvorada do Sul tem alguém? Tem alguém? Aleluia, glória a Deus. Pode ser muito tarde. Não tem ninguém para se unir conosco? Hoje Cristo. Aleluia, mais alguém para fazer uma nova quer aliança com Jesus? Libertar. Amém? O Elder está fazendo a nova aliança com Jesus, igreja. Tem mais alguém? Vamos orar. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do Elder. Que Deus possa mudar na vida dele. E que Deus possa conduzi-lo de volta. Tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. Que não acabou, porque a Bíblia diz: enquanto a vida há esperança. Aleluia, Deus. Perante a igreja do Senhor hoje eu apresento a vida do Elder. Ó Deus, não importa o que se passou daqui para trás. Não importa o que perdeu. Não importa, Deus, o que ele enfrentou, está enfrentando. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar e para restituir. Seja financeiro, conjugal, na saúde, a vida espiritual. Hoje, Deus, eu apresento a vida do Elder em tuas mãos. Toca ele agora. Cobre ele com teu sangue agora. Escreve o nome do Elder novamente no livro da vida. Faz tudo novo a partir de hoje. Porque perante a igreja ele se humilha ao Senhor. Perante a igreja ele se coloca ao centro da tua palavra e da tua vontade. Ó Deus, escreve o nome do Elder agora no livro da vida. Pode ser que esta noite o Senhor venha buscar o Elder ou a tua igreja, e o nome dele já está garantido pela fé, pela oração, ó Deus, no livro da vida. E hoje nós oramos e abençoamos Jesus, amém. Toma posse, varão, da tua vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Perdão, igreja, pelo horário, amém. Amanhã tem ensaio da banda, terça ensaio dos jovens, quarta-feira nosso culto de libertação. Venha adorar o Senhor na quarta, amém. Tem sido bênção para a honra e a glória de Deus, aleluia. Sexta, sábado e domingo a nossa campanha, aleluia. O escolhido não tem? O escolhido não tem? Escolha